és fiel, Senhor. Nós te louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Senhor, graça e paz para todos. Vamos nos assentar ao ouvirmos a palavra do Senhor. O nosso Deus que permanece fiel em cada um de nós. A palavra hoje se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17. E o tema desta mensagem é um novo Espírito. Quem é salvo é uma nova criatura. Já não vive mais para o pecado, agora vive para agradar a Deus. Quando Jesus entra no nosso coração, ele começa a fazer uma grande mudança na nossa vida. É como se a gente morresse e voltasse a nascer.
Amém, glória a Deus. Há uma mudança e nós nos tornamos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Amém, louvado seja Deus. Todos encontraram? 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. E diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém, louvado seja Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, ele diz: quem nasceu de novo já se torna uma nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que vai surgindo uma nova pessoa, com um novo caráter, com o caráter de Cristo Jesus. Se a gente vivia antigamente desagradando a Deus, fazendo algo que a gente tem a convicção que era pecaminoso, que era errado, mas ao ter um encontro verdadeiro com Jesus, a gente passa a ser uma nova criação, uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Amém, glória a Deus. Aquilo que a gente fazia antes, a gente hoje não pratica mais. Até as nossas emoções, a gente vai mudando. Por quê? Porque encontramos a esperança na palavra de Deus sobre todas as coisas. Aqui, como diz esse louvor, ainda que o dinheiro nos falte, ainda que a gente possa passar por adversidade, por tribulações, mas a nossa emoção hoje não é mais como antes, porque antes a gente vivia sem esperança. Antes qualquer coisa fazia a gente perder, como diz aí o ditado do mundo, o cabelo da cabeça. Hoje nós somos pessoas diferentes, porque nós nascemos de novo. E quem nasceu verdadeiramente de novo, do Espírito de Deus, já não pratica mais as mesmas coisas. Já não é mais a mesma pessoa. Se cada um de nós olhar para dentro de nós vamos ver que já mudamos em muitas coisas. E muitas atitudes que a gente tomava antes de Cristo, a gente hoje já não faz mais. Quantas coisas que já mudou na nossa vida? Por quê? Porque quando a gente nasceu de novo, a gente foi crucificado junto com Cristo e ressurgimos junto com Ele para um novo nascimento, para viver em novidade de vida. Amém, louvado seja Deus. Todos os dias, essa obra que diz aqui, que Deus fez uma grande obra, uma grande mudança, todos os dias a nossa vida é mudada. Todos os dias Deus trabalha de uma forma diferente na vida de cada um. Quantos aqui que não dizia palavrão, não xingava? Nem todo mundo xinga. Eu reconheço que tem pessoas que elas não tiveram ainda um encontro com o Senhor e elas não usam palavrões. Mas muitos, a maioria, usava gíria, coisas que a gente sabe que não é correto, que não é certo. Comprava e não pagava. Vivia de engano, mentindo a um e a outro. Vivia machucando o seu próximo. A gente era machucado e a gente também machucava. A gente era decepcionado e a gente também decepcionado. Hoje a gente, quando vai tomar uma atitude, ainda que alguém faça mal para a gente pensa logo na pessoa de quem? De Cristo Jesus. Tem muitas coisas que a velha criatura, ela quer vir. Na hora de dar uma resposta, na hora de fazer a sua justiça com a sua própria mão. Mas hoje nós sabemos que temos o Espírito que habita dentro de cada um de nós.
Amém? Glória a Deus. Não importa o que a gente viveu, o que a gente fez. O que importa é a gente abrir o nosso coração e permitir que a cada dia Deus venha fazer essa mudança. Mas essa mudança, ela só vai acontecer se você permitir. Se eu permitir. Jesus, ele não invade a nossa vida se a gente convidar. Quem invade é Satanás. E esse invade para destruir, para envergonhar. Diante de Deus e diante dos homens aqui na terra. Mas Deus não. O Espírito Santo de Deus só age na vida de quem permite. Então nós temos que permitir. Nós temos que abandonar a nossa velha maneira de viver. A nossa antiga maneira de viver. Até como eu falei aqui, as nossas emoções, a gente hoje controla. Nós sabemos controlar diante de toda e qualquer situação. Seja ela boa e seja ela triste. Nós aprendemos a controlar. Por quê? Porque habita um Consolador dentro de cada um de nós. Porque nos apegamos à esperança que Deus revelou aqui na palavra dele. Amém? Glória a Deus. Mas como temos agido? Quem tem guiado os nossos caminhos? As nossas decisões. Hoje nós temos que ser guiados pelo Espírito. Mas muitas vezes não estamos deixando o Espírito guiar as nossas vidas. Vamos ver aqui em Gálatas, capítulo 5, 6. No versículo 24 e 25. Gálatas 6, versículo 24 e 25. Diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Amém? Louvado seja Deus. Então, aqui diz, né? Que o que pertence a Cristo já crucificaram a carne, os seus desejos. Amém? Glória a Deus. Desejos pecaminosos, desejos que não agradam a Deus, que são as paixões das coisas mundanas. Mas temos que viver. Se a gente declara que a gente anda em espírito, vivemos em espírito, devemos também andar em espírito. Amém? Glória a Deus. Fazendo tudo que agrada a Deus. Temos que permitir que o Espírito Santo de Deus dirija a nossa vida, dirija as nossas decisões, os nossos pensamentos. Muitas vezes tomamos decisões erradas. Por quê? Porque não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Todos aqueles que têm o Espírito Santo, a presença de Deus em suas vidas, é guiado por ele. Quantas decisões que a gente toma e o Espírito Santo nos incomoda? Não faça, não vá por ali. E a gente muitas vezes não dá ouvido, não dá credibilidade. Se esse Espírito habita dentro de nós, é Ele que tem que dominar a nossa vida, que tem que controlar. Mas só vamos ser controlados pelo Espírito Santo se você estiver se alimentando da palavra de Deus. Porque quem vai vencer na sua vida é aquele que você mais alimenta. Se você se alimenta mais do mundo, das coisas mundanas, você não vai vencer. Mas se você tiver a
alimentando mais a sua vida espiritual, dando ouvido à palavra de Deus, escutando o que o Espírito fala através da palavra dele, você vai ser vitorioso. Porque Deus não vai permitir que você vá por caminhos que Ele não deseja. Mas há uma luta constante em nossas vidas. A carne e o Espírito. A palavra de Deus diz. As duas ficam lutando. Você veja quando você quer fazer uma coisa, há sempre duas vozes no seu coração, no seu pensamento. Uma positiva e outra negativa. Quem vai vencer é a que você estiver mais alimentando. Porque se você se alimentar da palavra de Deus, você vai saber decidir se é a voz de Deus ou se é a voz do engano. Amém, glória a Deus? Amém. Por isso devemos pedir ao Espírito Santo que Ele nos guie todos os dias a recumprir. Guie os nossos passos, guie os nossos pensamentos. Né? Consagrar todos os dias a nossa vida a Deus. Para quê? Para que a gente possa estar sensível a ouvir a voz de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, ele declara na palavra que habitava um espírito dentro dele. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi um homem muito perverso, um homem que aprisionava homens e mulheres. Ele corria atrás, ele perseguia o povo de Deus. E em nome de Deus, em nome da religião, Paulo era um perseguidor do Evangelho, mas ele era movido pela voz do engano. Ele pensava que agradava a Deus, assim como nós muitas vezes. Fazemos coisas erradas e pensamos que Deus está se agradando de nós, das nossas atitudes. E era assim Paulo, um homem da lei, que cumpria toda a lei. Um homem inteligente, estudado, mas que ele cometia erros. Mas um dia Paulo teve um encontro com Jesus e ele transformou a vida dele. Foi transformada, foi mudada. Deus fez uma obra grande na vida de Paulo. E tudo isso porque Paulo já era escolhido de Deus. Assim como cada um de nós também já era escolhido de Deus. Mesmo quando a gente estava no mundo, fazendo coisas que não agradavam a Deus. Porque eu posso dizer assim, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas o Senhor disse que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Então não tinha nenhum sentido. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas a graça de Deus nos alcançou. Amém, glória a Deus. Em favor de Deus, não merecíamos nada. Assim como Paulo, ele não merecia. Paulo matava homem, matava mulheres, matava até as crianças. Aonde ele sabia que tinha alguém pregando o Evangelho de Jesus, ele ia atrás, perseguia, até matar. Colocava homens e mulheres jogados dentro de uma prisão. Então, Paulo, ele tem propriedade para falar sobre o Evangelho, para nos dizer, aqui são espelhos para que a gente possa seguir uma vida reta. Por quê? Porque ele viveu no engano, assim como nós também vivemos. Vamos ver lá em Gálatas, 2:20. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo, a declaração que ele fez aqui, Gálatas 2, e o versículo 20. Ele diz aqui, depois desse encontro real que ele teve com o Senhor Jesus, ele fez aqui essa declaração: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a
pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, glória a Deus. Então Paulo agora, ele tem aqui uma certeza, uma convicção de quem era a pessoa de Cristo Jesus, o que representava o sacrifício que o Senhor fez por todos nós, se entregando na cruz. Ele diz aqui: agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não estou mais aqui, em outras palavras, para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Quando a gente chegar nesse nível, a gente está bem espiritualmente. A gente entendeu o sacrifício da cruz. Porque até o momento, muitos não entenderam o sacrifício que o Senhor fez na cruz. Eles vivem a vida no corpo. Eles não vivem a vida que Deus tem para ele. Eu vivo eu, é fazer o seu eu. Mas hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho mais que fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. É fácil? É não. Mas você tem o Espírito Santo que intercede por você, que lhe ajuda em cada decisão. O que vai fazer a diferença é quem você vai fazer, o que você vai decidir. Se você decidir no seu coração que não vive mais para o seu desejo, para as paixões mundanas, mas que vive agora para aquele que crucificou o seu corpo, morreu por amor de ti, para te salvar, para salvar sua família. Aí você vai aprender a renunciar. Não foi à toa que o Senhor Jesus, ele disse, quando ele passar, se alguém quer vir a mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Amém, glória a Deus. Então nós temos aqui um caminho, um lugar que precisamos decidir. Só no dia que eu aceitei Jesus, não. É uma luta diária. Todos os dias você tem que dizer para você mesmo. Quando você pensar em fazer algo que não agrada a Deus, que não viva mais eu, mas que viva Cristo em mim. Eu não estou aqui mais para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Jesus venceu o mundo. Por que ele venceu? Porque ele abriu mão da sua vida. Ele renunciou a si mesmo, obedeceu ao Pai em todas as coisas. Quando ele foi para o deserto, ali enfrentar Satanás, ele foi levado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus. Mas antes, Jesus estava preparado. Ele já estava pronto para passar pelo deserto. O deserto hoje não é você estar no meio do mato perdido. São o deserto das enfermidades, das adversidades que surgem nas nossas vidas, da necessidade. É tanto deserto que surge no nosso caminhar, que se você não tiver cheio do Espírito Santo, se não tiver recebido esse Espírito novo, você não vai resistir. O Senhor Jesus resistiu todas as lutas, tudo aquilo que Satanás colocou na vida dele, o Senhor venceu. Ele não entrou na onda de Satanás, no jogo de Satanás. E assim também devemos nós estar preparados para passar por momentos difíceis, que são desertos, e vencer. Amém, glória a Deus. Amém. Paulo aqui, ele tomou essa decisão de enfrentar Satanás. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, ele fez algo muito importante. Ele renunciou verdadeiramente tudo aquilo que tinha dentro da mente e do coração dele, para viver uma vida com Deus. Eu não conheço o seu coração, assim também como você não conhece o meu coração. Você conhece só aqui essa capa por fora. Assim também
Eu não sei o que tem dentro da sua mente, o que tem dentro do seu coração. Mas tem um que sabe, que conhece o profundo e o escondido dentro de cada um de nós. E Paulo, ele tomou essa decisão de não viver mais a vida que ele vivia, mas de viver a vida de Cristo. E é isso que temos que fazer. Vamos aqui em Salmo 51. Salmo 51 e o versículo 10 ao 13. Assim também como o salmista Davi, um homem que cometeu muitos erros e falhas, que você já conhece. O salmista Davi, aqui nesse salmo, ele reconhece o seu erro e ele pede perdão ao Senhor. E aqui no versículo 10, depois de todos os seus erros e acertos, porque ele reconheceu a Deus como Deus era soberano na vida dele. E ele diz aqui: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Aí ele diz: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Amém, louvado seja Deus. O salmista Davi, ele pediu ao Senhor para criar nele um coração puro, um coração renovado, um espírito estável, algo que estivesse pronto para obedecer a Deus. Porque se você não tiver o Espírito de Deus, um coração puro, uma mente sadia, você não vai conseguir andar nos caminhos que agradam ao Senhor. Não vamos conseguir agradar a Deus e desagradar a nós mesmos. Aqui ele diz aqui: não me expulse da tua presença. Reconhecemos que a presença do Senhor é importante na nossa vida, é fundamental. Sem essa presença não há vida. Temos que desejar e pedir ao Senhor todos os dias para nos retirar ao Espírito de nossas vidas. E ele diz: devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me. Só quem pode nos sustentar, nos ajudar, é Deus. O homem sem Deus é um ditado que é do mundo, mas que é verdade. O homem sem Deus, a humanidade, homens e mulheres sem Deus, é como uma folha seca que o vento leva a qualquer lugar. É nada. É nada. Não somos nada. E nem chegaremos a lugar nenhum. Porque o Senhor diz que sem Ele nada podemos fazer. E se Ele diz que é nada, não tem alguma coisa que você possa fazer se você não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida. A presença de Deus. O salmista Davi diz, né? Me devolve a alegria da salvação. Salvação só há em Cristo Jesus. Não vamos encontrar em outro lugar. E ele diz, né, com o Espírito pronto a obedecer. Então nós temos que estar pronto, cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio do conhecimento de Deus. Para quê? Para que você possa obedecer os mandamentos de Deus. E não são fáceis, mas sabemos que é o caminho que vai nos levar para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Amém. Tem dois caminhos a escolher. Quem decide somos nós, para onde queremos ir. E aqui ele diz: então ensinarei, depois de ser obediente, ouvir a palavra de Deus. Ele diz: ensinarei agora aos pecadores
àqueles que estão fazendo as coisas erradas. Eu vou ensinar eles o caminho certo. Quando a gente já cometeu tanto erro, tem pessoas que querem esconder. Acha que não deve falar mais na vida. Mas se eu esconder, você vai saber o que Deus fez na minha vida? Alguém sabe que eu já falei que eu fumava. Eu não era bebedona, mas eu tomava uma cerveja. Mas se eu não lhe disser, você vai saber do que Deus fez na minha vida? Não tem que se envergonhar. Se envergonhar. Nós temos que dizer quem somos nós. O que a gente fazia. A grande mudança que Deus fez. Aqui o salmista diz, ó, eu quero agora te obedecer. Prepara meu coração. Que é para mim ajudar outros a não fazer a mesma coisa. Olha, adulterado, ó, não adultere. Você vai pagar um preço grande. Aqui a Bíblia diz que quem comete adultério passa até fome. Você vai ensinar aquela pessoa. Olhe, não beba. Porque o Senhor diz que quem destruir o corpo dele vai ser também destruído. Olha, não faça isso. O salmista Davi deve ter aconselhado. Olha, não cometa adultério, não cometa um assassinato. Eu fiz tudo isso e paguei um alto preço. Então você precisa falar para outras pessoas. Olha, eu passei por uma tristeza, passei por uma separação, passei por um divórcio, passei por uma depressão, estou com problema de ansiedade, mas passou, graças a Deus. Fui para a casa do Senhor. Você vai ver, você vai ajudar a outras pessoas. Olha, eu era viciado nisso, eu era viciado naquilo. Deus fez uma obra grande na minha vida. Então você tem que falar para outras pessoas. Olha, quando eu saí da presença de Deus, eu me dei mal. Volte, meu irmão, para a casa do Senhor. Mas se você não for verdadeiro, se você não falar, aqui o salmista Davi não teve vergonha. Mas ele precisava se limpar. Ele precisava estar pronto. Eu não posso dizer a alguém, não fume se eu estou fumando escondido. Eu não posso dizer a alguém, não beba se eu bebo escondido. Eu não posso dizer para a pessoa, não xingue se eu xingo. Você pode não ver, mas Deus está vendo. Não vai surtir efeito nenhum. Satanás está ali na sua cara. Nós precisamos passar por uma verdadeira mudança, que se chama uma metanoia, que é uma mudança completa, uma mudança verdadeira. Não o engano, o fingimento, fingindo que é alguém que não é. Não, reconheça que você depende de Deus. Reconheça as suas fraquezas, porque Deus disse que o poder dele se aperfeiçoa também nas nossas fraquezas. E quando pensamos que estamos fracos, aí é que somos fortes. Amém? Glória a Deus. No Salmo 139, para a gente concluir. Salmo 139. Deixa eu tirar. Salmo 139. No versículo 5 ao 7. O salmista diz aqui: Tu me cerca por trás e pela frente, e põe tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Amém? Aí ele diz, né? Se eu subir ao céu, lá está. Então, nenhum de nós podemos fugir de Deus. Por onde quer que a gente vá, o Senhor Jesus, Ele nos encontra. Se a gente descer a sepultura, lá Ele está. Então não tem. Temos que ter essa convicção. E não podemos fugir de Deus. O salmista Davi diz aqui: Tu me cerca por trás e pela frente. Nós estamos cercados. E louvado seja Deus. Por trás e pela frente. Pelo Deus, pelo nosso Pai, que é todo poderoso. Aí ele diz aqui: E tal conhecimento é maravilhoso demais.
além da imaginação dele, do alcance dele. Amém, louvado seja Deus. Amém. Então não tem para onde você fugir. Não adianta, onde quer que você vá, o Senhor vai lhe pegar. Amém, louvado seja Amém. Deus. Então que a gente venha pedir ao Senhor todos os dias que renove um espírito novo dentro de nós. Todos os dias precisamos do renovo de Deus para prosseguir firme até o fim. Amém, glória a Deus. Amém. Entenderam? A Amém. mensagem? Então que as palmas